Nascida em uma família de agricultores, Marilene se dedicou como servidora pública e trabalhou por 12 anos em Brasília, auxiliando prefeituras na elaboração de projetos para obtenção de recursos federais. Em 2018, sua contribuição à comunidade foi reconhecida quando foi eleita deputada estadual. Ela tem desempenhado um papel ativo em 7 comissões permanentes, além de uma atuação destacada na bancada feminina e na Escola do Legislativo. É autora de 9 leis que visam proteger e empoderar mulheres, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e idosos, além de apoiar o setor produtivo. Sua trajetória evidencia o impacto que uma mulher dedicada pode ter na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, acho que se tem uma coisa que eu contando a minha história para outras mulheres, e aí tem muitas, né, tem muita história para contar, mas sempre é isso, assim, se eu, que sou filha de agricultores, vim de uma comunidade rural, de uma família que nem se falava em política, e eu comecei a me interessar e a gostar e a entender a importância da nossa presença, da política como um todo, mas da nossa presença para discutir as políticas públicas, não só para mulheres, mas as políticas públicas de modo geral. Se eu tive essa consciência, qualquer uma pode, qualquer uma deve. Né? Então, acho que essa é a lição que eu sempre tento deixar assim com a minha história. Se a gente quer mudar as coisas, se a gente acredita que as coisas devem melhorar, que precisam melhorar, que da forma que está não está bom, a gente precisa fazer a nossa parte. Não é terceirizando o debate que a gente vai resolver, é fazendo a nossa parte, participando. E na questão específica das mulheres, obviamente que nem todas vão ser candidatas, obviamente que nem todas querem ser candidatas, mas começando, né, num processo eleitoral, você apoiar uma outra mulher, você votar numa outra mulher, ou se você não quiser votar, mas pelo menos veja que existem mulheres que são candidatas. E aí a gente falando sobre isso, poxa, como é difícil, né, quando a gente sempre tem dificuldade em trazer as mulheres. E aí uma professora que né, não participa, é professora de uma universidade, ela falou assim, mas vocês não têm um monte de eventos na Assembleia cujo público é majoritariamente feminino? Por que ao invés de montar um evento, vocês não vão a esses eventos que já existem e mostram para essas mulheres que para defender pautas como o autismo, como doenças raras, como tem um outro que a gente vai fazer agora também, que é do aleitamento materno, que são eventos que têm sempre um público enorme e majoritariamente feminino. Mas por que vocês não incluem nesse debate, que é tão importante, alguém para falar sobre a importância da presença de mais mulheres nos espaços de poder e nos parlamentos principalmente, para debater esses temas, para que eles sejam, para que eles façam parte dos debates, porque são normalmente temas que as mulheres correm atrás, que as mulheres buscam solução. É uma coisa interessante também que a gente tem aqui. A gente faz a formação dos vereadores mirins. Santa Catarina tem 295 municípios, hoje nós temos 98 municípios que têm o vereador mirim implementado, e temos mais 25 em andamento. Então a nossa meta até o final do ano que vem é que no mínimo 150 municípios tenham o vereador mirim implementado, porque a gente começa a formação cidadã, a educação para a democracia, para a cidadania, desde o ensino fundamental. Como a escola hoje não tem isso como uma prioridade, né? Eu acho que isso é uma crítica mesmo ao nosso modelo de educação, porque eu acho que isso é imprescindível, isso é fundamental. Nós, além de formar as pessoas nas áreas que elas querem se formar, antes disso a gente precisa formar cidadãos. E eu acho que isso é uma carência muito grande hoje no nosso modelo de educação no Brasil. Então, a Escola do Legislativo, aqui de Santa Catarina, hoje faz a formação dos vereadores mirins, e a formação básica deles, uma formação inicial sobre o papel do vereador, o papel do legislativo, a importância do legislativo, né? E aí, mas o recorte que eu queria fazer é que a gente tem o vereador mirim no ensino fundamental, o parlamento jovem é no ensino médio e o estágio visita é no ensino superior.
especialmente no Vereador Mirim e no Parlamento Jovem, que daí é um outro programa que a gente tem 2 edições anuais, que tem 40, temos 40 deputados na Assembleia. Nós elegemos 40 estudantes do ensino médio como deputados, e eles passam uma semana na Assembleia, tendo a experiência né, como deputados mesmo na Assembleia. E aí, nos últimos anos, eu não tenho agora exatamente os dados, mas nos últimos 4 ou 5 anos, majoritariamente os representantes, né, que se elegeram eram meninas. E aí a gente pergunta, né, como é que a gente faz para que essas meninas que, quando são novas, se interessam pela política, e depois elas não prosseguem, né? Por que existe um buraco entre essa iniciação, né, quando eles são adolescentes e jovens e se envolvem, se interessam, e aí depois elas saem e dão lugar, mais uma vez, aos homens. Então, é um debate que a gente precisa fazer. E o ano passado, a eleição, para mim, foi um período bem complicado, porque daí agora meu filho tinha 14 anos, e na escola sofreu muito bullying por causa disso, porque a política, se você é filho de médico, de advogado, de juiz, de promotor, todo mundo acha o máximo, agora filho de político, não. E aí generaliza tudo, vai todo mundo para a vala comum. E aí ele sofreu muito nesse período. E assim, para você ter uma ideia, na escola ele teve problemas sérios, né, a ponto de ser, inclusive, expulso de sala de aula, que era uma coisa que nunca na vida tinha acontecido, mas exatamente pelo bullying que ele sofreu. Então aí você chega e pensa, meu Deus, será que isso vale a pena? Tudo bem, eu vou conseguir, né, mostrar que ocupar esse espaço tão importante, mas será que vale? Eu tenho certeza que vale, mas eu vou te dizer que tive dúvida inúmeras vezes, porque a família faz parte, e se a família não estiver integrada, se o seu marido, né, se tiver marido, não for parceiro, é muito difícil. No meu caso, eu tinha muita sorte, porque o meu marido era um grande parceiro e incentivador, inclusive. Então, ele fazia essa parte de cuidar do filho, de abrir mão, inclusive, de grande parte do trabalho para poder fazer essa parte, mas é uma exceção. Por exemplo, aqui, os deputados tinham um encontro semanal, era o futebol dos deputados. Eu não jogo futebol. Eu preferia 1000 vezes ir para minha casa, ficar com a minha família, do que lá assistir eles jogando futebol. Se a gente tivesse mais mulheres, quem sabe a gente não faria um outro tipo de integração, né? Vamos fazer o dia da família, o encontro das famílias, né? Ou então, sei lá, vamos jogar um vôlei em vez de ser futebol, ou vamos fazer outro tipo de atividade que você possa levar a família, inclusive, né? Então, acho que essa integração, essa capacidade de levar, de trazer para perto, para junto, ela é muito mais das mulheres, mas ela vai acontecer quando a gente tiver um número maior de mulheres presentes, né, nesses espaços, e por isso é que eu defendo que a gente precisa ter as vagas nos mandatos, que isso vai fazer com que mais mulheres se interessem também por participar.